Olá, pessoal, bem-vindo a todos a mais um Papo de Hoteleiro. Estamos aqui os quatro para uma gravação extraordinária. Estamos aqui para falar de um tema que é pertinente ao momento, que é a reabertura dos hotéis, como eles estão acontecendo. E aqui a nossa ideia nunca é dizer o que está errado, o que está certo ou ditar regras. Nossa ideia aqui é provocar reflexões, trazer conteúdos e, por que não, insights e aprendizados para que você possa aplicar no seu dia a dia nessa retomada. Então, algumas perguntas que a gente quer colocar hoje para você, que a gente vai debater aqui nesses próximos minutos. Você se planejou para reabrir o seu hotel ou você só reabriu o seu hotel porque você está sem caixa? Esse planejamento, como ele foi pensado? Ele foi pensado em alguns cenários. O que mudou no seu processo de atendimento ao cliente? Você está atento a ele? Está mesmo? E entre outros temas. Eu quero aqui colocar para vocês, eu quero abrir a discussão para vocês e vamos começar aqui discutindo. E a ideia hoje é que cada um de nós, eu, o Cadu, o Uber, o Rafa e a Mel, faça as suas colocações, cada um com a sua visão, cada um com a sua expertise, cada um tentando gerar esse insight. E eu quero começar esse bate-papo com você, Uber. Como que você está vendo essa retomada? O que você está sentindo? O que você está percebendo? O que pode ser feito de melhor ou não? Algumas dicas. Então, vamos conversar com o pessoal aí, como está acontecendo esse momento de retomada, de reabertura dos hotéis. Legal, Cadu. Boa noite a todos aí que estão acompanhando nossos conteúdos no canal. Boa noite, Rafa. Boa noite, Mel. Eu acho que agora nós realmente vamos nos deparar com um verdadeiro desafio, né? Porque muitos dos hotéis planejaram 3 meses, né? Então, planejaram que até julho a pandemia ia passar, que as coisas iriam retomar de alguma forma, que haveria uma retomada normal, mas só que a realidade dos fatos acabou mudando totalmente essa projeção, porque nós temos muitas situações fora do nosso mundo da hotelaria que não colaboram para que tenha essa retomada, né? E aí eu acho que agora é o momento dos hotéis que não se planejaram, que não pensaram em outros cenários, sentar realmente, não ficar pensando também o que fez ou o que não fez, enfim e tal, mas começar a pensar de uma maneira mais realista, esperançosa, mais realista, de como vai passar o próximo trimestre ou quiçá o próximo semestre, né? Porque a nossa realidade agora, ela é bem mais complexa do que quando nós projetávamos no início da pandemia. Então, os grandes eventos foram cancelados, nós temos aí uma perspectiva muito baixa de viagens corporativas, as próprias viagens de lazer também, elas não conseguiram decolar de uma maneira como a gente imaginava. Então, eu acho que agora é o momento de analisar o cenário com os fatos que se tem e entender o que se pode, como eu posso sobreviver, né, nesses próximos meses diante desse mercado. Existem pessoas que querem viajar, mas eu consigo proporcionar essa segurança para esse hóspede que quer viajar, para a pessoa que quer se hospedar? Eu acho que um dos principais focos dos hotéis que querem captar os clientes que estão agora no mercado querendo viajar é conseguir mostrar para eles que a hospedagem, que a viagem que eles podem fazer é uma viagem segura, né? Eu vejo muitos hotéis simplesmente só divulgando a reabertura. E para o cliente, ok, você reabriu o hotel, bacana e tal, mas é seguro eu me hospedar? Eu não vou ter pessoas que não vão ter um comportamento que vão ser perigosos para mim, se hospedando também no mesmo hotel? Vai ser seguro eu ir com a minha família, se eu for viajar para um hotel de lazer? Vai estar tranquilo para mim com o risco de contaminação, enfim? Então, eu acho que o grande foco é conseguir proporcionar
uma viagem segura e uma hospedagem segura. Eu acho que quem conseguir mirar, focar nesse tipo de perfil de viajante vai conseguir ter um bom resultado aí diante do que o cenário apresenta. Muito bom. Direcionando agora para a Mel e o Rafa, aí começando a primeira, as damas, né? Eu sinto também uma situação, a gente estava, né, conversando no nosso briefing aqui, uma não aceitação da realidade. Mel, como que você vê isso? Como que você está vendo todo esse momento e essa não aceitação dessa realidade? Oi para todo mundo, né, que está aí assistindo a gente, continua acompanhando a gente aí firme e forte. Eu acho que essa falta de aceitação da realidade, ela está de todos os lados, sabe? A gente está enxergando isso não só do hóspede, às vezes, que chega e ainda, né, ainda não tá, que ainda acha que isso não é tão grave assim, né? Que, como a gente estava até comentando dos estilos, né, dos perfis de viajante, dos tô nem ainers, né, do Ricardo Freire, que realmente tem gente, muita gente assim, mas existe também os hoteleiros que são tô nem ainers, né, que não estão nem um pouco preocupados. E, na verdade, eles criam somente marketing, né, marketing, publicidade, propaganda, né, como o Uber acabou de falar. Simplesmente falam que o hotel está reabrindo, mas esquecem do principal, né? A gente está nessa tomada de post-it, né? Que é gerar confiança. Hoje é meu dia de conseguir patrocínio da 3M para a gente, né? Então, gerar confiança é tudo. A gente realmente precisa disso. E gerar confiança é você mostrar o que você faz, o que você está falando que você vai fazer. É quando a pessoa chega e você efetivamente faz isso, porque não adianta também falar que eu faço um monte de protocolo, que eu tenho a máquina de ozônio não sei aonde, que eu tenho a máquina de ultravioleta de não sei o quê, e aí embaixo da cama tá sujo, o banheiro tá mal limpo, né? E isso, na verdade, é uma falta de transmissão de confiança do gestor para o colaborador. Né? Então, aí você vê esse nível de tô nem ainers, né? Realmente a gente tem que colocar uma hashtag ali para o Ricardo Freire, porque ele vai ser bem falado nesse vídeo de hoje. Mas a gente tem bastante infelizmente, pessoas que não estão nem aí. E quando a gente fala da retomada, existe mais uma outra figura também que é muito forte, que são os proprietários de hotel, investidores de hotel, que também eu entendo, gente, eu não estou falando, não é um ponto, não estou reclamando, não é ponto negativo, não é isso. É só para deixar claro, mas é que às vezes o olhar desse público especificamente, e às vezes de um olhar muito fechado em custos, em despesas e de recuperação, né, a gente quer saber da recuperação financeira, acabam esquecendo do momento que a gente está. E a gente, infelizmente, nesse momento que a gente está, a gente precisa ir em passos. Não adianta você querer pensar porque eu preciso chegar logo no 100% de ocupação. Não vai acontecer isso tão rápido, tão fácil. Né? Então, a gente precisa saber os passos que vão ser dados, é o planejamento, né, Cadu, que você falou no começo. Será que se planejaram? Só está abrindo porque está com falta de caixa? Isso são pessoas que estão negando a realidade, porque esqueceram de planejar lá atrás. Não te cortando, mas assim, complementando, Claro. assim, a principal falta, assim, essa não realidade, essa não aceitação da realidade vem justamente daí. Porque eu preciso recompor o caixa, eu tenho uma urgência de voltar a patamares pré esse momento e a não compreensão do momento atual, que independente do marketing que seja feito, da venda que seja feita, há um problema que é real, que é a não demanda. Não existe uma demanda. É o que você falou. Exatamente. Existe aqueles que querem viajar, estão loucos para viajar, para sair de casa, e até já há um movimento nesse sentido. Tem os tô nem aí, eles aí que você comentou do Ricardo Freire, né? E tem a galera que não só vai viajar quando, assim, que é a maioria, né? Então, assim, mesmo essa galera que está indo viajar agora, seja por trabalho, porque tem que ir, seja porque querem sair de casa, esse volume também
diante da grande oferta hoteleira que tem também. Assim, então, é um entendimento, mais do que uma aceitação, um entendimento da realidade. E, na verdade, se a gente parar para pensar, e daí quem está aqui assistindo a gente, voltar lá nos nossos primeiros vídeos, a gente falou lá no começo, quando começou a pandemia, quando a gente começou os vídeos, a falar, tem que planejar a reabertura lá atrás, era lá atrás que tinha que ter começado. Quando estava pensando em fechar o hotel, já tinha que estar planejando como é que ia reabrir. Infelizmente, isso não aconteceu em muitos casos. E o que eu faço agora? Então, é o desespero de acabar tendo que reabrir o hotel para poder recompor caixa. Infelizmente, não é um trabalho fácil. Então, o que você vai poder fazer agora? Você não planejou lá atrás, mas você reabriu o seu hotel. Então, você tem que entender toda a tua estrutura. O que você vai oferecer, o que você vai oferecer de inventário, de apartamento, como que você vai trabalhar a tua parte de tarifa, né, com RM, você tem RM, como é que você vai trabalhar essa questão de RM, que autonomia você vai dar para a tua equipe de vendas, para ela conseguir negociar bem, e a gente já vai entrar aí numa discussão um pouco mais pesada ali para frente. Já vou chamar o Rafa para esse bate-papo, mas logo. E como é que essa tua operação está conseguindo controlar, tá pensando no hóspede, vendo as dores do hóspede, qual que é a dor do hóspede nesse momento, para poder atender o que ele quer e não o que o seu hotel quer, ou o que você como gestor ou proprietário quer, né, para você poder atender aquelas pessoas que estão mesmo viajando, né, e poder aproveitar ao máximo a pouca demanda que tem. Né? Então, todo mundo tem que olhar para, você tem que entender todas essas nuances, tudo isso, e trabalhar com o máximo que você quiser. A gente já falou disso hoje, né, mas a gente tá vivendo um momento de total restrição de várias coisas, né, de recursos, etc. Então, o que a gente consegue fazer com o que a gente tem para aproveitar o máximo possível, né? Se tem demanda, o que você consegue fazer para fazer com que essa demanda se direcione para você? E aí tem que ter outra coisa, a gente acabou de brincar, né? De gerar confiança, gerar confiança do hóspede para te receber, mas é gerar confiança na tua equipe, que trabalha o que ela tem que fazer e você deixar ela livre para poder trabalhar dando autonomia para ela poder trazer aquilo que você precisa nesse momento, né? E soluções de simplesmente corta custo nem sempre adiantam, né? Cortar um fornecedor porque você desembolsa um montante, e eu vou usar um exemplo que rolou há um tempo atrás, e aí, de novo, não sei nem se foi aqui, na verdade, depois você escolhe, mas a gente gasta X mil por mês de comissão, mas o mesmo X mil em manutenção, acho que foi o Rafa que deu esse exemplo, né? X mil em manutenção, tudo bem, não tem problema. Peraí, por quê? Precisava gastar X mil em manutenção? Né? Se eu cuidasse antecipadamente do negócio, talvez eu não gastasse tanto, mas a comissão está me gerando receita. E como é que eu faço para transferir de uma OTA essa receita para trazer direto? Né? Eu consigo fazer isso agora? Tem várias perguntas aí, mas a forma é começar a enxergar todas essas nuances, todos os cantinhos, né, do que está acontecendo. Bom, toca a minha cabeça, é o que eu falo do que a gente conversou aqui sobre o entendimento do que está acontecendo e de tudo. E eu quero aproveitando o gancho para chamar o Rafa. Rafa, existe aí, você é o cara profissional que aumenta, contratado para aumentar a receita do hotel. Eu tento, pelo menos. Você é o RM. Então, assim, aquele cara que não fez o cenário lá atrás, simplesmente abriu. Né? Esse cara tem como fazer esse cenário agora, né? Esse entendimento. E essa tal dessa guerra, que ela é real, infelizmente, é até dolorido para mim dizer isso, mas ela é real. Isso ajuda eu fazer só o caixa e poder fazer girar isso para pagar um fornecedor X ou Y. Que efeitos que isso vai dar lá na frente? Fala um pouco para a galera aí de como está essa retomada e como pensar em tudo isso. Eu não planejei abrir, dá tempo de corrigir ainda isso? Vou até aproveitar o gancho que vocês falaram de planejamento.
quando a gente faz um planejamento de qualquer coisa, a gente sempre pensa no melhor possível, no cenário perfeito, onde tudo vai funcionar, onde não há dificuldades. E a gente sabe que na vida não é assim, né? A gente planeja sair do ponto A ao ponto B sem nenhum problema e problemas aparecem. Então, muitos hotéis acabaram abrindo ou estão abrindo agora entre julho, agosto, setembro, não porque talvez desejassem abrir agora, entende que é um momento difícil da pandemia, etc., mas acabou tendo que abrir por questões financeiras. Então foi meio que forçado a abrir e uns abriram porque não estão negando a situação, enfim, mas estão abrindo. Então, eu acho que a melhor dica que eu poderia dar agora é monte cenários possíveis de resultado. A primeira coisa que você tem que montar um cenário é, se eu ficar fechado, e acho que esse vai ser um dos cenários mais fáceis, porque você já tem um histórico de 2, 3 meses aí, quanto que eu perco de dinheiro fechado? 0% de ocupação, 0%. Quanto que eu perco de dinheiro por mês? Tem claro isso. Por mês, meu hotel fechado, eu perco $500 mil, 1 milhão, 2 milhões, 50 mil, sei lá, X reais. Então, esse é o meu pior cenário, teoricamente, né? Aí, qual seria o meu segundo cenário para eu empatar minhas receitas e minhas despesas? Então, eu preciso ter 5% de ocupação e X de diária média, ou 10% de ocupação e, sei lá, X menos 1 de diária média. Faz um cenário, talvez pode ter mais de um cenário, com mais volume, menos diária média, mais diária média, menos volume, para você saber o quanto você teoricamente teria que fazer para empatar. Mas eu não sei exatamente o custo do meu apartamento. Não tem problema se você errar um pouco. Sei lá, meu hotel gira $100 mil por mês. Aí fiz minha conta, preciso de 50 mil. Aí depois eu precisava de 52, de 48, não tem problema. Mas sabe que está perto o valor. Não precisa estar exatamente, né? Revenue management ou planejar financeiramente não é acertar ou errar, né? Você tem uma ideia de quanto você tem que fazer. Então faz um cenário assim. E aí você pode fazer vários cenários de resultados possíveis. Qual seria um cenário realista? Qual seria um cenário pessimista? Qual seria um resultado realista com um pouco de otimismo? Qual seria o desejado, né? Então vocês acabaram falando, eu vou abrir e quero voltar o mais rápido possível do cenário antes do coronavírus. Então, qual seria, esse seria um desejado, por exemplo, quero ter, sei lá, eu tinha 50% de ocupação antes e quero ter 50% agora. Ok, como que seria esse cenário? Com eu tendo 50% de ocupação, quem seriam os meus clientes, o meu mix, etc. E aí você vai ter o resultado, eles vão acontecer. Com você planejando ou não, você vai ter um resultado. E esse resultado está perto de qual cenário? E aí você vai ter uma ideia para que lado o negócio está indo. Se ele é um resultado ideal, esperado, é outra discussão, mas você vai ter uma ideia de onde o negócio está indo e você consegue se programar. E aí, por que eu estou falando disso, de planejar os cenários? Porque vem no ponto que você tocou da guerra de preço que começou. Porque uma guerra de preço, ela só acontece, na minha visão, quando há um problema de posicionamento. Quando você não sabe aonde você deveria estar posicionado no mercado para os resultados que estão acontecendo. Então, o que eu quero dizer? Talvez ficou meio complicado, vou tentar explicar um pouco melhor. Então, eu acho que o meu hotel vai fazer 50% de ocupação e para isso eu preciso vender, por exemplo, a R$200. Isso é o que eu acho que deveria ser. E aí, eu não chego em 50% de ocupação. Eu chego em 40% de ocupação, em 20% de ocupação. E aí, eu acredito que o meu problema é o preço, eu vou posicionar meu preço mais para baixo para fazer os 50%. Talvez essa ocupação não está vindo, não seja uma relação direta do seu preço. Tem muitos outros fatores que podem estar influenciando, e nesse momento que a gente está vivendo, o fator principal é o vírus. E as restrições de mercado que estão tendo, seja porque você concorda ou discorde. Então, você tem que ver assim, qual seria o meu posicionamento nesse mercado. Talvez 50% de ocupação seja fora do possível hoje. Talvez no meu mercado vai ser 10, vai ser 5, vai ser 15, vai ser 20. Então, uma vez que eu tenho isso claro, que independente se eu cobre R$200 como eu deveria cobrar, 150, ou R$50, ou R$20, talvez eu não consiga chegar no 50% de ocupação. Então, quando você tem isso claro, que não é o seu preço necessariamente o fator principal de você ter aquela determinada ocupação,
o seu posicionamento muda. Porque se você falar para qualquer pessoa, com RM, sem RM, de rede, de individual, de hotel profissional, de hotel de sonho, qualquer um, se você falar, se você soubesse esse resultado que você teve, você teria as mesmas decisões de preço? É muito provável aquelas pessoas que tiveram um resultado ruim ia falar sim, cobraria a mesma coisa. Se tivesse uma maneira de saber com certeza que 10 hóspedes, ou 20 hóspedes, ou 100 hóspedes, depende do tamanho do seu hotel, se X hóspedes vão realmente comprar o seu hotel, você teria a mesma decisão de preço? Você ia vender pelo mesmo valor? Então, assim, sei que nesse momento vai ter muitas pessoas que vão reposicionar os seus preços, os seus produtos no mercado, seja porque realmente precise ou porque se sentem influenciados por uma situação de mercado, mas o importante é você saber qual vai ser o seu novo posicionamento de preço. Antes meu hotel cobrava R$300. E agora, de maneira consciente, a minha estratégia diz que eu vou cobrar 200. Eu não vejo isso como ruim. Porque você talvez esteja focando em nichos diferentes, em um público diferente, que atingir uma outra categoria do mercado, e você decidiu que esse vai ser o seu posicionamento. Só que tenha claro que é um posicionamento. E o cliente, daqui 6 meses, não vai falar assim, inventaram a vacina e eu aceito você cobrar 50% mais caro, né, que vai ser voltar aos 300 que era antes, porque eu entendo que era o coronavírus. Ele até pode entender que era o coronavírus, estava deixando o preço mais barato, mas ele vai reclamar do seu aumento de preço. E quando você fizer isso, que você pensa da maneira mais racional possível, é o valor certo que deveria ser, ele provavelmente vai olhar o teu hotel. Então, essa chance de manter o cliente que você talvez conquistou a duras penas no coronavírus, não vai ser o mesmo que você vai ter. E se esse for sua estratégia, também não está ruim. Porque você pode ter uma estratégia que eu vou atingir um cliente específico agora e um cliente depois. E vão ser ações diferentes para esses clientes. Então, talvez agora, sei lá, eu sou um hotel mid-scale e vou focar nos econômicos, porque eu entendo que no meu mercado tem mais volume. E depois que acabar esse esquema do coronavírus, ou as coisas voltarem para sei lá, o que seria o normal, não vou mais atender essas pessoas e vou focar de novo naqueles que têm 300. Alguns vão se manter e muitos não vão. Então, baixar o preço não necessariamente é uma coisa ruim, desde que você esteja posicionando dessa maneira e que você saiba o que você está fazendo. Ruim é você achar, porque você acredita, ou porque você deseja, ou porque você espera que seja 50%, o mercado não está nesse patamar, ou talvez o seu mercado não esteja nesse patamar, e você reaciona com isso, achando que baixando o preço a demanda volta, que provavelmente não vai acontecer, porque eu gosto de falar assim, se baixar o preço sozinho evitasse crise, nunca teria crise em nenhum momento, em nenhum segmento, né? Porque todo mundo ia baixar o preço e resolveu, né? Então, você vai pensar, se baixar o preço resolve um problema que talvez não resolva, e aí você fica mal posicionado. Então, guerra de preço geralmente é mau posicionamento. Então, você tenha clara a estratégia que você quer atingir e quem você quer atingir agora. Talvez você não precise do mesmo cliente durante o período da quarentena e depois, mas tenha claro isso, porque provavelmente quando acabar e você quiser voltar para o mesmo patamar, o trabalho que você vai ter que fazer vai ser diferente. A comunicação vai ser diferente, o nicho que você vai atacar vai ser diferente. Tá? Se deixar eu falar um pouquinho de histórico também, para dar um exemplo disso, de que às vezes baixar o preço é ruim. Se você olhar, por exemplo, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro foi por muitos anos o melhor mercado hoteleiro no Brasil, onde tinha mais ocupação e uma diária média muito acima do segundo, que era Brasília e depois São Paulo. Então, quando você olha o histórico do Rio de Janeiro, até 2014 é um histórico de sucesso. Ocupações altas e diária médias altas. E aí começou Olimpíadas, aí 2015 deu uma caída, porque começou a abrir muito hotel, visando Olimpíadas. Aí 2016 foi bom, porque a Olimpíada fez a média do ano ser boa, né, porque cobrou muito mais caro e teve muita demanda e cenário legal. E depois disso você vê uma queda constante na ocupação até 2019. 2019 quando começou a dar uma recuperada. Você vê uma queda constante na ocupação, porque teve menos demanda na cidade? Não teve.
Eu já vi vários estudos onde você tem ano após ano, mesmo com Olimpíadas, mais gente indo para o Rio de Janeiro. Com toda crise que existe de Petrobras, de segurança, de lero-lero, tem mais gente indo para o Rio de Janeiro. Só que você tem um número muito maior de hotéis. Nas Olimpíadas quase dobrou o número de hotéis da cidade. Então é natural que a demanda não ia dobrar naturalmente de um ano para o outro no Rio de Janeiro ou em qualquer mercado. Aconteceu, mas no Rio é diferente do meu mercado. Tudo bem, olha Dubai, aconteceu a mesma coisa. Olha Sydney, aconteceu a mesma coisa. Olha Hong Kong, aconteceu a mesma coisa. Você tem vários cenários iguais, onde você vê ano após ano indo mais gente, só teve um boom de hotéis que causa com que a ocupação baixe. Aí quando você olha a diária média, a queda é assim, cai quase pela metade de um ano para o outro. Por quê? Porque todo mundo achou que uma estratégia de preço menor fosse compensar o aumento drástico de ocupação de número de hotéis na cidade. E não funcionou. Não trouxe o dobro de pessoas para o Rio de Janeiro. Apesar de ter crescimentos importantes, não trouxe. Então, eu quero fazer uma provocação em cima disso. Um posicionamento ruim. Se você perguntar, acredito, para os mesmos hotéis, sabendo o resultado final, que não ia adiantar, que não ia dobrar a ocupação de viajantes no Rio de Janeiro, você aplicaria a mesma estratégia de preço? É provável que as pessoas falariam não. Então, a gente está vivendo uma situação parecida. No caso agora da pandemia, não é porque dobrou o número de hotéis. Os hotéis são os mesmos, está diminuindo, infelizmente, alguns estão fechando. Mas a demanda está sofrendo. Então, talvez uma estratégia de preço muito agressivo não vai fazer com que aquela pessoa que está com medo de viajar por causa do coronavírus decida viajar. Então, se você vai entrar para uma estratégia de preço que seria atípico para o nível do seu hotel, ok, não é uma estratégia ruim, mas tenha claro quem você quer atacar. E tenha claro aquele resultado que você espera ter. E meça. Depois você vai ver se funcionou ou não. Porque talvez funcione, ótimo, perfeito. A gente adora como um plano funciona, mas às vezes não funciona. E você tem que se adaptar à realidade que você está vivendo. Então, entrar numa guerra de preço por entrar, só porque achar, vou baixar o meu preço, vou cortar o concorrente, vou ganhar toda a ocupação para mim, é um pouco de sonho aí, né? De até ingenuidade achar que isso vai funcionar. Porque nenhum mercado isso funciona. Exatamente.